A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu quero falar a respeito de um tema. Ele pode até ser que esse vídeo fique um pouco comprido, mas ele é para pessoas que estão interessadas neste tema, que é vida conjugal, falando biblicamente, tá? Eu vou procurar dar referências bíblicas para os irmãos, algumas que eu fiz uma anotação, para que os irmãos tenham um entendimento à luz das Escrituras, não é? Então veja bem, irmãos, antes de nós começarmos a falar sobre esse tema, vida conjugal, falando biblicamente, eu queria que os irmãos tivessem em mente que não podemos, de forma alguma, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não podemos separar vida secular da vida espiritual. E eu vou dar um exemplo para os irmãos, alguns exemplos, né? Por exemplo, se você é funcionário de uma empresa e você engana os seus superiores, você não vai estar pecando. Se você é um comerciante e você rouba no peso, você não vai estar pecando. Se você, por exemplo, na sua vida cotidiana, você ofende as pessoas, você mente para as pessoas, você maltrata as pessoas com mentiras, com palavrões, com agressividade, você não vai estar pecando? Vai estar pecando. Se você não for justo nas suas ações, se você não tiver atitudes que a palavra de Deus se agrada, que a palavra de Deus venha corroborar, se as suas atitudes for contrária aos conselhos da palavra de Deus, você não vai estar pecando? Então vai estar pecando. Até a forma de tratar uma criança. Se você não tratá-la de acordo com as orientações das Escrituras, se você agredir aquela criança, se você menosprezar aquela criança, se você fizer uma dessas crianças, como disse o Senhor Jesus, não é? Se escandalizar, você não vai estar pecando? Vai estar pecando. Então, não podemos separar vida secular da vida espiritual. Tudo que você vier a fazer, tudo que nós viermos a fazer na nossa vida secular, as mínimas coisas, nós vamos trazer influência, consequências para a nossa vida espiritual. Então, tome muito cuidado com aquilo que você assiste, com os seus entretenimentos, com os lugares que você frequenta, com as suas amizades, porque você está trazendo prejuízo ou você está agregando valores à sua vida espiritual, tá bom, irmão? Agora, lá em Amós, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Faça essa pergunta a você mesmo agora. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Essa palavra acordo, uma das definições dela é acordo nupcial, acordo de casamento. Vão andar duas pessoas juntas se elas não estiverem de um acordo nupcial, de um contrato de casamento? É possível isso? Por quê? Porque lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 25, o Senhor Jesus disse assim, olha, uma casa dividida, ela não pode subsistir. Uma casa dividida, são palavras do nosso Senhor, irmãos. Uma casa dividida, ela não pode subsistir. Agora, de acordo com esses versículos que nós acabamos de ler, nós estamos entendendo, irmãos, que uma casa dividida, ela vai ruir, duas pessoas não vão andar juntas se elas não estiverem de acordo. É por isso que muitas das vezes a gente encontra casais que cada um vai para um lado. Cada um tem um tipo de comportamento até social. Há pessoas que frequentam até igrejas diferentes. Há pessoas casadas que frequentam lugares de divertimento diferentes, frequentam lugares diferentes, passam o seu tempo longe um do outro. Por quê? Porque elas não estão de acordo em muitas coisas. Como é que está a sua vida conjugal? É momento de pensar nisso, né? Nós temos visto que há pessoas que quando elas são solteiras, né? Isso é muito comum, as pessoas solteiras, elas se vestirem, elas se comportarem de uma maneira a chamar a atenção daquela pessoa a qual ela quer conquistar, não é isso? Quando a pessoa é solteira, seja o rapaz, seja a menina, não é? A jovem, ela procura se vestir de forma
a ser aceitável aos olhos daquela pessoa a quem ela quer conquistar. E toda pessoa que, quando quer conquistar uma outra, ela procura mostrar o seu melhor lado, né? Ela vai procurar ser bem simpática, ela vai procurar usar de muita delicadeza, de muita suavidade, porque o seu objetivo é o quê? Conquistar aquela pessoa. Então ela se veste, ela se comporta, ela tem atitudes que vão proporcionar a possibilidade do outro se agradar para então se aproximar dela e poderem ali conversar, poder gerar ali um relacionamento que possa conduzir ao casamento. Então, quando alguém quer conquistar outra, ela nunca vai mostrar o seu pior lado. Ela vai sempre mostrar aquilo que muitas das vezes nem ela é. Mas ali ela tem que demonstrar, né? Ela tem que ser até uma atriz ou um ator. Ela tem que dissimular porque ela quer conquistar. Então, a que preço muitas pessoas elas chegam, né, a pagar para conquistar alguém que ela quer casar? Muitas dissimulam, muitas pessoas mostram uma face que ela não é. Ela se veste, não é? Ela se fantasia, se transfigura de uma pessoa totalmente oposta daquilo que verdadeiramente ela é. Há outras pessoas que não. Apesar dela querer mostrar o seu melhor lado, mas ela não está dissimulando, ela sempre procura mostrar de uma maneira natural o seu melhor lado. Por quê? Porque ela tem um desejo sincero de encontrar alguém e ela quer casar, ela quer formar sua família. Muito bem. Só que há pessoas, irmãos, que quando se casam, elas trazem para o casamento esse hábito. Ela não deixou lá atrás. No momento em que ela faz esse acordo nupcial, que está aqui em Amós 3:3, ela continua, infelizmente, com esse hábito que ela tinha quando era solteira. É muito comum você ver pessoas casadas flertando com pessoas estranhas na igreja, no trabalho. Há pessoas que são casadas e continuam se vestindo para chamar a atenção do estranho, da estranha. Conversam, olham, flertam, se comportam como se fossem solteiras. Está aí o número, né, tão absurdo de traições no casamento, de conflitos. Por quê? Porque a pessoa, ela casou, mas trouxe para o casamento comportamentos de uma pessoa solteira, né? Agora veja bem, irmãos, há pessoas que se casam, mas continuam com a mente de solteira. Ela não sabe o que é um casamento. Pensa que é simplesmente irem no cartório, oficializarem, né, a sua união, fazer aquela festa de casamento. E quando elas vão para a sua casa, elas continuam com o comportamento de pessoa solteira. Ou seja, no seu individualismo. Ela continua pensando que ela tem o seu quartinho só dela. Ela continua pensando nos seus projetos pessoais. E ela se esquece de que ela se uniu a uma outra pessoa e que agora ambos são uma só carne. A palavra de Deus diz, irmãos, que eles passam a ser uma só carne. São duas pessoas coladas no mesmo jugo, duas pessoas que vão agora formar uma nova família. E a pessoa, ela se esquece disso. Ela continua pensando como solteira. Seus projetos pessoais, muitas das vezes, eles não vão harmonizar com a vida conjugal. Há pessoas que são casadas e querem continuar livres, saindo sozinhas para as suas festas, para as suas, né, os seus passeios, se comportam de uma maneira como fossem solteiras ainda. E isso traz para a outra parte, né, a parte que casou, né, o outro cônjuge, constrangimento, isolamento e decepção.
Eu gostaria de ler com os irmãos aqui em Efésios, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 22 até o versículo 33. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Bom, até esse versículo 24, o apóstolo Paulo está tratando do comportamento da mulher em relação ao seu marido, né? E aí eu faço uma pergunta para as irmãs. A igreja, quando falo a igreja, eu falo a igreja de Cristo, tá, irmã? Eu não estou me referindo a essa igreja que está aí, não. Essa igreja apóstata, rebelde, promíscua, não é essa não. Eu estou falando da igreja bíblica, a igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo, ela está sujeita ao Senhor Jesus por medo ou por amor? A igreja do Senhor Jesus, ela se submete a Cristo por amor, com alegria, com gozo, com satisfação, ou por imposição, por medo, por terror, por pavor? Como é que é isso? Quando a irmã lê a Bíblia e vê a igreja do Senhor Jesus se submetendo aos seus conselhos, às suas orientações, a irmã entende que é por amor, por gratidão, por devoção, por respeito, por submissão voluntária, ou é por medo, por terror, por pavor? Então, quando a Bíblia diz que a esposa ela deve se submeter ao seu marido, não é? Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Como é que tem sido, minha irmã, o seu comportamento diante do seu marido? Como nós falamos lá no início, irmãos, não há como você separar sua vida secular da sua vida espiritual. Isso aqui é um conselho bíblico para os casais, e observa que o apóstolo Paulo ele está fazendo uma associação, uma comparação do relacionamento conjugal com o relacionamento entre Cristo e a igreja. Veja como a coisa é espiritual. Veja como o apóstolo Paulo ele pega algo muito íntimo que é Cristo e a igreja e compara com o relacionamento conjugal. Ele diz assim, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Bom, se você não quer ser sujeita ao seu marido, deveria se perguntar a si mesmo, então por que casou? Porque no momento em que você casou, você biblicamente deve cumprir essa ordenança bíblica, que é a sujeição ao seu marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Agora veja o versículo 25. E a irmã e o irmão agora vão entender de uma maneira como a palavra de Deus harmoniza essa sujeição ao senhorio de Cristo e à igreja e à liderança do marido para com a esposa. Veja bem, vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por qual motivo? Versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, irmãos, até aqui o versículo 29, o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos maridos, porque Deus não está colocando a mulher debaixo de um jugo de opressão. De maneira alguma. O relacionamento entre Cristo e a igreja é um relacionamento de amor,
de submissão, de prazer e satisfação. Assim como a esposa, ela deve amar o seu marido e se submeter a ele, o marido, ele deve amar a sua esposa e cuidar dela. Veja que há muitos irmãos que não estão cuidando da vida espiritual da sua esposa. Por dois motivos. Um, porque nem sempre a esposa se submete. Ela não aceita o cuidado espiritual do seu marido. Ela não reconhece que o seu marido, ele é o cabeça, é aquele que vai prover o que, irmãos? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve o marido amar as suas próprias mulheres. Ela não tem permitido que o marido faça isso. Ela não reconhece a autoridade espiritual do marido sobre ela e que a função do marido é alimentá-la pela palavra, purificá-la pela palavra, com o objetivo de apresentar a ela um dia a Cristo, imaculada, santa e irrepreensível. Um primeiro motivo é que muitas vezes a mulher ela não reconhece isso, ela não se submete. E o outro grande motivo, irmãos, é a displicência dos homens, dos maridos. Você sai para pregar, você sai para fazer o seu evangelismo, você gosta de ir nas reuniões de oração, você gosta de frequentar os lugares onde os irmãos, né, estão ali falando da palavra de Deus, você gosta de fazer visitas. E a sua esposa, hein? Como é que ela está espiritualmente? Como é que você tem tratado espiritualmente a sua esposa? Que é obrigação sua, marido, cuidar espiritualmente da sua esposa. Como é que ela está espiritualmente? Já procurou saber como é que é o nível de conhecimento que ela tem da palavra de Deus? Já procurou saber qual é o nível de intimidade que ela tem com Deus? Você tem observado que muitas das vezes a sua esposa tem se vestido, tem se comportado de uma maneira desagradável a Deus e é obrigação sua, pela palavra, purificá-la para apresentar ela a Cristo sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Aí você fica orando para que Deus fale com ela. Você vai esperar isso? Você vai abrir mão do seu compromisso, da sua responsabilidade para dizer, não, eu estou orando por ela. Veja, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Você concorda, esposa? Você aceita se submeter à direção espiritual do seu marido? Se sim, eu pergunto a você, marido, você tem cumprido com essa obrigação de amar sua esposa, de cuidar dela espiritualmente? Não é amar de boca, não. Não é dizer eu amo a minha esposa, mas eu não sei expressar o meu amor. Eu não estou falando aqui, irmão, de expressão de sentimentos. Eu estou falando aqui de expressão de obras, de materialização desse sentimento, de fruto deste sentimento, que é a sua obrigação de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Jesus não amou de boca, ele amou de obra e de ação. E aqui está, para a santificar. Qual é o objetivo? Santificar. A palavra santo, ela quer dizer sair do uso comum, separado do uso comum para serviço ao Senhor. Você tem procurado separar sua esposa do uso comum? Há muitos irmãos que eles usam as suas esposas como um troféu. Alimenta a sua vaidade, alimenta a sua sensualidade, né? Corrobora com comportamentos mundanos para mostrar para as pessoas que a sua esposa é bonita, atraente, mas não foi para isso que Deus te deu uma esposa. De acordo com as Escrituras, vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, gente. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Você não tem relacionamento com as Escrituras. Você acha que você casou e continua com seu pensamento de solteiro? Quando você se casa, você tem que entender que você agora tem que buscar por você e pela sua esposa. Irmão, você tem que buscar pela sua vida espiritual e pela sua esposa também. Como é que está a sua esposa, hein?
Ah, minha esposa não conhece as Escrituras, porque você também não conhece. A minha esposa não ora, porque você também não ora. Ou você é daqueles que vai, exemplo, cuidar da sua vida espiritual e não tem cuidado de preparar sua esposa para apresentar ela a Cristo sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, se você não está fazendo isso, você está demonstrando completo desrespeito para com a palavra de Deus e você não ama nem a você mesmo. Por quê? Porque esse efeito, as consequências da sua esposa não estar vivendo uma vida de consagração e de intimidade com Deus, vai recair sobre você. Vocês não foram colados no mesmo jugo? Vocês não têm, diante de Deus, uma mesma massa? Não foram unidos diante do Senhor? Então, o que vier recair sobre ela, vai recair sobre você também. Então, diz aqui, olha, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta. Essa palavra no grego quer dizer manter de pé, como também o Senhor a igreja. Então, irmão, eu já dei a palavra para ela, não, mas você tem que alimentar ela, você não pode aborrecê-la, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes faz o quê? Hein? Alimenta, você sabe se alimentar, não sabe? E a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão dois o que, irmãos? Numa carne. Veja, dois numa carne, colados no mesmo jugo, numa mesma massa. Então não tem como, se você vai fazer um bolo e você contamina essa massa, você contamina tudo. Então, o que vier cair sobre a vida espiritual da sua esposa, vai recair sobre você também. Porque vocês, diante de Deus, estão casados. Olha o versículo 32 e 33. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E o que a mulher faça? Reverencie o marido. Irmão, você não precisa ficar se exibindo em público para mostrar amor à sua esposa. É muito comum, não é? A gente vê casais aí de celebridades evangélicas, né? Celebridades gospel, fazendo uma verdadeira exibição de carinho, de amor em público. Não, aqui está dizendo, olha, cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo. E o que a mulher deve fazer? Reverenciar o marido. A gente tem visto uma falta de respeito, a mulher mandando o marido calar a boca, discordando do marido em público, flertando em público e vice-versa, não é? Vice-versa, o homem também. A mulher reverencia o marido, demonstre respeito ao seu marido, respeite-o como homem, respeite-o como um servo de Deus. Não leve o seu casamento como se você estivesse apenas realizando um capricho seu. Você tem aqui na palavra de Deus regras espirituais para o relacionamento conjugal. Então, como é que você vai separar a vida conjugal da vida espiritual se nós temos aqui na Epístola aos Efésios, no capítulo 5, do 22 ao 33, orientações, regras espirituais para esse relacionamento? Você está matando o seu marido, você está matando a sua esposa e diz que está fazendo a obra de Deus, que está no centro da vontade do Senhor. Agora, olha aqui, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2 ao 5. Olha aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2 ao versículo 5. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, essa palavra aqui, irmãos, boa vontade, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher.
Não vos defraudeis, essa palavra quer dizer roubar, irmãos. Roubar. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, incapacidade de se controlar. Então observa o que a palavra de Deus está dizendo. Regra para o relacionamento conjugal. Tá? Por causa da prostituição, cada um tem a sua mulher, cada um tem o seu próprio marido. E o marido e a esposa devem pagar um ao outro a sua devida benevolência. E o que é isso que a Bíblia quer dizer, irmão? Com boa vontade, você deve suprir a necessidade do seu cônjuge. Olha aqui, a mulher não tem o que, irmãos? Poder sobre o seu próprio corpo, não, como também não tem o marido poder sobre o seu próprio corpo. Essa palavra poder é autoridade. Quem tem autoridade sobre o seu corpo, esposa, é o seu marido. E quem tem autoridade sobre o seu corpo, esposo, é a sua esposa. Irmão, quem tem autoridade? O que é autoridade? Essa palavra tem um sentido como que uma autoridade judicial, como que um juiz, um governante. Autoridade para fazer, para administrar, para reger. Então, a Bíblia está dizendo que você deve pagar com devida boa vontade a mulher e a mulher ao marido. O quê? Porque você não tem poder sobre o seu corpo. Há pessoas, há casais, irmão, que estão fazendo guerrinhas, né? Estão punindo um ao outro, privando um ao outro da satisfação sexual, do contato, do carinho, da atenção, da devida benevolência que você deve ao seu cônjuge. Aqui está dizendo, não defraudeis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo. Veja bem, defraudar, roubar. Então, quando o marido ele não paga a esposa a devida benevolência, ou quando a esposa não paga ao marido a devida benevolência, o que um está fazendo contra o outro? Roubando. Por que está roubando? Porque o corpo da esposa é do marido e o corpo do marido é da esposa. Você, esposa, você, marido, não tem autoridade para negar ao outro a sua devida benevolência. Porque se você estiver fazendo isso, você está pecando. Não é? Aqui está dizendo, olha, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez. Para quê? Para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, a incapacidade de se conter. Quantas pessoas estão casadas vivendo como se fossem solteiras? Há pessoas que se casaram porque queriam uma companheira, um companheiro, queriam suprir as suas necessidades afetivas, de atenção, e ela continua com necessidades afetivas. Irmãos, existem 3 motivos para o casamento. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, antes do pecado entrar no mundo, havia um motivo, um propósito para o casamento. Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira. Essa palavra adjutora quer dizer aquela que o socorra, aquela que esteja diante dele. Ô minha irmã, a sua obrigação é socorrer seu marido. Há muitas mulheres que estão saindo por aí em nome de uma suposta chamada ministerial, com desculpas de ministério, deixando a família, deixando o marido. Tem uma missionária que disse que largou tudo em casa, deixou a casa de cabeça para baixo para ir pregar. Isso é um absurdo, irmão. Veja bem, são 3 motivos para o casamento. O primeiro, que antes do pecado, era porque não era bom que o homem estivesse só. Deus queria que o homem tivesse uma companheira e eles então enchessem a terra, não é? Todos conhecem essa referência bíblica. O segundo motivo, irmãos, está aqui no capítulo 7, versículo 2 de 1 Coríntios.
por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Olha, irmãos, quantos casais estão vivendo constrangimento, se embaraçando, flertando com o estranho, tá? E estão descumprindo isso aqui. Continuam vivendo uma vida de solteiro. E mais, está caindo em prostituição. Porque está flertando com o estranho. Mulheres casadas, homens casados, que vão para a igreja, que vão para os encontros sociais, e ali se vestem e ficam flertando com o estranho. Quando deveriam atender às necessidades do cônjuge. A sua obrigação, no momento que você casou, a sua obrigação, mulher, a sua obrigação, marido, é suprir as carências e as necessidades do seu cônjuge. Veja só, o segundo motivo para o qual deve haver o casamento, depois que o pecado entrou no mundo, o primeiro, não é bom que o homem estivesse só, ele deveria ter uma adjutora, ali eles iriam formar uma família e encher a terra, não é? Agora, o segundo motivo foi depois que entrou o pecado no mundo, 1 Coríntios 7:2, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Irmãos, quantos embaraços existem? Quantos casamentos estão enlameados com isso aqui, irmãos? Sabe? Flertando, brincando com o pecado. O marido não supre as necessidades da sua esposa, não cuida dela na palavra, a mulher não cuida das necessidades do seu marido e continua se arrumando, se comportando como se fosse solteira para atrair os olhos do estranho, vivendo na prostituição. Agora, o outro grande motivo está aqui no versículo 9, ainda no 1 Coríntios 7, versículo 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que viver o quê, irmãos? Abrasado. E quantas pessoas estão casadas e vivendo abrasadas? Irmãos, isso é responsabilidade espiritual. Quantas pessoas estão casadas e vivendo abrasadas? Quantas pessoas estão casadas e tropeçando na prostituição? Quantas pessoas estão casadas e continuam só? Antes não tivessem se casado. Quantos lamentam o casamento? Quantas pessoas hoje estão casadas dizendo, olha, eu casei e continuo só. Eu casei e continuo envolvido em prostituição. Eu casei e continuo abrasado. Por quê, irmãos? Porque não houve o conselho da palavra de Deus que está aqui no versículo 3. O marido pague à mulher devido à benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Boa vontade. Você tem tido boa vontade com a sua esposa? Você tem tido, mulher, boa vontade com o seu marido? Há casos, irmãos, eu estou falando aqui para casais, em que a esposa e o marido precisam entender e procurar conhecer a necessidade afetiva do seu cônjuge. Casei, já conquistei, está ali no canto. Não é assim não, irmãos. O casamento não é só ir a um cartório fazer um reconhecimento, né, civil, um reconhecimento na sociedade, ter um documento. Não é só uma festa dentro de uma igreja ou num lugar onde as pessoas se reúnem, comem, fazem aquela oração. O casamento não é uma cerimônia somente de um dia. O casamento, ele deve ser mantido, ele deve ser cultivado todos os dias da nossa vida. E há pessoas que quando casam dizem assim, bom, já conquistei, né? Eu já conquistei aquela pessoa. Cadê aquele esforço que você fez quando era solteiro, quando conheceu a sua pretendente, ou você, quando conheceu o seu pretendente e procurou mostrar para ele o seu melhor? O seu melhor, não é? Cadê? Aonde está? Aonde se perdeu? Casou? Bom, agora já tenho, já conquistei. Deixa lá no canto. Não é isso.
casamentos destruídos, relacionamentos destruídos, quando vão se relacionar sexualmente, quando vão conversar, não é de boa vontade. Aqui está dizendo no versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Não roube o direito da sua esposa, não roube o direito do seu marido, o direito da sua esposa, o direito do seu marido, o direito do seu cônjuge é se satisfazer em você. Ele tem necessidades, ela tem necessidades e que devem ser satisfeitas. Com quem? Com o estranho? Através da prostituição? Ou viver abrasado? Não, com você. A única união aprovada por Deus, ao ponto de comparar Cristo e a igreja. Olha a bênção do casamento. Ao ponto de Deus comparar Cristo e a igreja Cristo. É o casamento, gente. Então, quando você se casou, e eu falo casar, né, casar mesmo, vocês são uma só carne. E vocês estão colados no mesmo jugo, e você passa a não ter poder sobre o seu corpo, mas a sua companheira, a sua esposa, o seu marido, tem poder sobre o seu corpo, esposa. E esposo é a sua esposa que tem poder sobre o seu corpo. Não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Eu conheci há muitos anos um evangelista, não é? Ele era oficial de uma igreja e ele estava há 5 meses casado. E ele falou para mim que ele já estava há 5 meses subindo o monte, jejuando, orando. Ele ia para as consagrações, ele ia para as reuniões de oração e há 5 meses ele não tinha relações sexuais com a sua esposa. E ele disse que quando ele chegava em casa, a sua esposa cobrava dele. É muito triste isso, né? O sujeito dizer que estava se consagrando. O sujeito dizer que estava buscando a Deus. E aqui está dizendo, olha, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. No contexto do grego, no sentido grego, quer dizer num curto tempo. Para vos aplicardes à oração, depois ajuntai-vos outra vez, para quê? Para que Satanás vos não tente pela vossa incapacidade de controlar, pela vossa incontinência. E o que aconteceu, irmãos? Passou-se um tempo, a mulher vinha cobrando, e ele nada de tomar essa atitude de cumprir com a sua obrigação marital. Ela se separou, né? Traiu ele, o casamento desceu ladeira abaixo, ela cometeu o pecado da traição e ele já vinha cometendo o pecado da omissão, da sua obrigação de cuidar da sua esposa, né? Então, a gente observa que a falta da instrução bíblica, a falta da orientação da palavra de Deus, tem trazido tragédias espirituais e na vida conjugal. A Igreja de Cristo, na sua grande maioria, ela é constituída de famílias. E os irmãos podem ver que a maioria das famílias estão destruídas. As pessoas estão decepcionadas com o seu casamento, as pessoas estão decepcionadas com as suas decisões, e há pessoas que, se pudessem voltar atrás, elas não teriam cometido, digamos, esse erro de ter se casado, né? A grande maioria lamenta, ela diz, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria me casado. Estou arrependido. Por quê? Porque se frustrou. E porque se frustrou, não andarão 2 juntos se não tiverem de acordo. Agora, irmãos, antes de terminar, eu gostaria de deixar aqui para os irmãos, Tiago, capítulo 2, versículo 4 e 5. Tiago 2, versículo 4 e 5, olha. É o versículo 3, 4 e 5, né? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem o quê?
para que ensine as mulheres novas a serem o quê, irmãos? Prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de quê? De que a palavra de Deus não seja blasfemada. Agora, observa que 1 Timóteo, no capítulo 5, né, capítulo 5, que diz assim, o versículo 14, 1 Timóteo 5,14, quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Entendeu? Quero, pois, as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Então, essa palavra aqui, irmãos, boas donas de casa, no grego quer dizer que permaneçam em casa, que governem a casa, que cuidem da casa, que permaneçam no lar. E o que nós mais temos visto hoje são as pastoras, missionárias, casadas, deixam a casa de cabeça para baixo e em nome de um ministério, de uma chamada, essas mulheres, né, elas abandonam o seu compromisso, a sua responsabilidade bíblica com o lar, com o marido, com os filhos, com o lar, e em nome de uma suposta chamada elas vão para a rua. E nós sabemos de muitos casos de problemas, sabe, irmãos, que essas pessoas estão usando mais como um refúgio do lar, em nome de uma chamada, né, ao meu ministério. Uma vez a esposa de um pastor, ela disse para mim que, na frente do marido dela, né, nós estávamos conversando e ela disse que o marido deveria entender o ministério dela. E eu respondi prontamente para ela, bom, se a irmã é casada, a Bíblia diz que o seu ministério é ser adjutora do seu marido. O seu ministério, de acordo com as Escrituras, é socorrer o seu marido, é estar ao lado dele. Fora isso, não se casasse. Então, se você acha que você tem uma chamada missionária, se você acha que você tem uma chamada para sair por aí, passar o dia inteiro, né, fazendo, entre aspas, a obra, então não se case, porque você vai trazer prejuízo para o outro lado, para a outra parte. Há casais, isso não é incomum, infelizmente, destruídos, vivendo uma vida dupla. As pessoas estão demonstrando uma falsa aparência, uma falsa unidade, uma falsa espiritualidade, mas se elas quebram essas regras que eu estou passando para os irmãos, com certeza, irmãos, é falsa aparência. A palavra de Deus diz aqui em Provérbios, né? Provérbios no capítulo 14, versículo 1, o que que diz aqui? Olha, Provérbios 14, 1. A mulher sábia, o que que ela faz? Ela edifica o seu lar. E o que que faz a tola? Né? Provérbios 14, 1. Olha aqui, olha. Provérbios 14, 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Olha o capítulo 12, versículo 4. Capítulo 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como o apodrecimento dos seus ossos. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos. O vídeo pode ter ficado bem longo, não é? Mas é para aquelas pessoas que realmente desejam ter uma instrução bíblica a respeito do que é casamento. Estamos vivendo uma época de destruição familiar, destruição, frustração no casamento. E não tem como, irmãos, nós resgatarmos o propósito de Deus para uma família feliz, para um casamento feliz. E eu digo feliz no sentido, irmãos, de unidade na palavra. Se o casamento, se o marido e a mulher estiverem preocupados em harmonizar biblicamente o seu comportamento, o seu casamento, obviamente vão colher frutos maravilhosos, tá? Então, cumpra com as suas obrigações
de maneira benevolente. Você talvez vai dizer, bom, mas eu já estou satisfeito. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você deve estar preocupado em ser benevolente e não defraudar o outro. Procura saber se o outro está satisfeito. Você já procurou saber disso, marido? Se a sua esposa ela está satisfeita com o seu casamento? Se ela está satisfeita com a forma como que você trata a sua esposa? Se ela está satisfeita sexualmente, afetivamente? E você, esposa, já procurou saber se o seu marido ele está satisfeito sexualmente? Se ele está satisfeito com o seu tratamento para com ele? Se você tem cumprido com as suas obrigações afetivas para com o seu esposo? Procura saber, conversem, porque o casamento não é somente para satisfazer as suas necessidades pessoais, mas para a satisfação do seu cônjuge. Se vocês estão colados no mesmo jugo, a sua responsabilidade, marido, é para com sua esposa e a sua responsabilidade, mulher, é para com o seu marido. Pense nisso. Que Deus te abençoe no precioso nome de Jesus.